Olá pessoal, vamos então à segunda parte da minha aula vídeo sobre a chamada Nova Guerra Fria. Aula que eu estou apresentando, né, aqui no contexto da nossa disciplina de análise da conjuntura internacional contemporânea, a SIC. A minha ideia, né, aqui nessa segunda parte da aula é falar de uma forma bastante resumida sobre o caminho que foi percorrido entre a velha Guerra Fria, terminada em 1991, com a dissolução da União Soviética, e isso que agora um número cada vez maior de analistas tem chamado de Nova Guerra Fria. Qual foi o caminho que se percorreu para se chegar a essa atual situação pelo poder global, a formação daquilo que eu considero uma nova situação de bipolaridade no sistema internacional. Uma bipolaridade que ainda não está totalmente configurada, né, mas que claramente se esboça, né, a partir da aproximação entre a China e a Rússia de um lado e do outro lado um outro polo constituído pelo velho bloco ocidental formado pelos Estados Unidos, Europa, agora toda a Europa, né, e Japão, juntamente com vários outros aliados importantes. O ponto de partida que eu queria pegar para falar sobre essa trajetória é a chamada doutrina Wolfowitz. O que é a doutrina Wolfowitz? Ela surge em 1992, quando o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai, não o George W. Bush, né, que protagonizou a reação dos Estados Unidos ao ataque às Torres Gêmeas em 2001, mas o pai dele, que também foi presidente dos Estados Unidos. Em 1992, né, naquele contexto de mudança do cenário global, com o fim da velha Guerra Fria, desaparecimento da União Soviética e junto com isso, né, a perda da relevância do chamado conflito, da luta contra o comunismo que norteou os países ocidentais durante a velha Guerra Fria. Naquele cenário em que os Estados Unidos haviam emergido como a única superpotência, já que a superpotência rival desapareceu, o presidente Bush encarregou um importante funcionário do aparelho de Estado dos Estados Unidos, chamado Paul Wolfowitz, que na época ocupava o cargo de subsecretário da Defesa dos Estados Unidos. Bush pediu ao Wolfowitz que escrevesse, que preparasse um documento definindo as novas prioridades dos Estados Unidos no cenário global. Esse documento foi escrito, né, um documento chamado Guia de Planejamento da Defesa, e nesse documento elaborado pelo Wolfowitz se estabelece claramente que o novo foco da política internacional dos Estados Unidos deveria ser, entre aspas, impedir o surgimento de qualquer futuro potencial competidor na esfera global. Fecha aspas. Esse é o principal ponto do documento do Wolfowitz. Essa estratégia, traçada em 1992, ela foi adotada desde então por todos os governos dos Estados Unidos, seja qual for o partido que se encontra na presidência, seja democrata ou republicano. O objetivo dos Estados Unidos, nos termos da doutrina Wolfowitz, é bastante óbvio, é o objetivo de tornar permanente, de perpetuar
eternizar aquela situação confortável que os Estados Unidos chegaram a desfrutar durante a década de 1990, depois do final da Guerra Fria, uma posição de supremacia global, né, dada pelo fato de que eles eram a única superpotência remanescente. Os Estados Unidos, né, eles entraram nesse período numa posição muito forte, né, na medida em que, durante o período da Guerra Fria, eles construíram aquilo que é, sem a menor dúvida, a maior máquina militar que já existiu na face da Terra. Os Estados Unidos, até hoje, se destacam como o país do mundo que mais gasta dinheiro em armamentos, mas assim, disparado, muito, muito na frente de qualquer competidor. Para vocês terem uma ideia, o orçamento militar, que é a medida, né, a medida da força militar de um país no mundo, o orçamento militar dos Estados Unidos, sozinho, é equivalente à soma dos gastos militares dos 14 países seguintes no ranking, né, dos investimentos militares. Ou seja, para ter um orçamento igual ao dos Estados Unidos, tem que somar o orçamento militar da Alemanha, da Rússia, da China, da França, né, da Arábia Saudita, que gasta muito em armas, de Israel, que é outro país que gasta muito em armas, etc., né, até chegar a 14 países juntos. Então, um poderio militar incontrastável dos Estados Unidos no planeta. Porém, por outro lado, a economia dos Estados Unidos não acompanha, né, esse poder todo que os Estados Unidos têm no campo militar. A economia americana é uma economia que mostra sinais de fraqueza, de perda de dinamismo, de competitividade. É uma economia dominada pela especulação financeira, em prejuízo dos investimentos produtivos. O resultado disso, né, a gente vê toda hora com as frequentes crises, né, os períodos de recessão, de estagnação econômica dos Estados Unidos e das potências ocidentais, né. A gente vê isso nos índices medíocres de crescimento econômico dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus, sobretudo, né, nesses últimos 20 ou 30 anos. Os Estados Unidos têm crescido num ritmo muito devagar nas últimas décadas, enquanto a China, principalmente a China, mas também outros países da Ásia, têm apresentado um ritmo extraordinário de crescimento econômico. Isso para falar da economia, né? E, enquanto isso, no plano político, os Estados Unidos têm claramente fracassado naquele que é o objetivo do plano Wolfowitz, que é o de impor o poder americano em escala global. Os Estados Unidos, desde que terminou a velha Guerra Fria, têm utilizado amplamente a sua força militar e o seu poder econômico para enfrentar os seus inimigos em várias partes do mundo. Ainda assim, com todos esses recursos que os Estados Unidos têm à sua disposição, eles não conseguiram alcançar, nem sequer avançar rumo àquela situação de supremacia global que era o objetivo estabelecido pelo plano ou pela doutrina Wolfowitz no pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos, sobretudo, não conseguiram cumprir aquele objetivo prioritário que era o de impedir o surgimento de uma potência militar rival. Não só eles não conseguiram,
como surgiu não apenas uma potência militar rival, mas duas potências militares rivais e ainda por cima aliadas uma com a outra, que são a China e a Rússia. A Rússia, a herdeira da União Soviética, a Rússia que estava de joelhos na década de 90, que foi reduzida quase que a um país do terceiro mundo. A Rússia se reergueu a partir do ano 2000 aproximadamente e recuperou o seu lugar no mundo como uma superpotência, aquele lugar que era ocupado no passado pela sua antecessora, que foi a União Soviética. A Rússia, nesse período, nesses 20 e poucos anos que ela tem sido liderada pelo Putin, a Rússia tem mantido uma trajetória independente, soberana na cena internacional. A Rússia tem desafiado o poder dos Estados Unidos com a força do seu aparelho militar, como a Rússia está fazendo agora. A gente está vendo isso, né, nesse conflito na Ucrânia. Porém, mais do que a Rússia, o desafio mais grave ao poder dos Estados Unidos tem sido, nessas últimas décadas, a ascensão econômica espetacular da China. A China, aquele país pobre, aquele país subdesenvolvido, fraco, dos tempos da velha Guerra Fria, se tornou, a partir da década de 80, um gigante industrial, a fábrica do mundo, o país que lidera o comércio exterior de uma forma extraordinária, né? Essa China que conseguiu tirar proveito da globalização neoliberal, promovida ironicamente pelos Estados Unidos, né? A China se aproveitou da liberalização da economia global, né, para surfar nessa onda neoliberal, né, e chegar à situação que ela está hoje, muito próxima de se tornar a maior economia do mundo, se é que já não se tornou. Os próprios Estados Unidos, ironicamente, colaboraram para a ascensão econômica da China. Os Estados Unidos abriram as portas da economia mundial para a China, porque os Estados Unidos, os estrategistas dos Estados Unidos, acreditavam que na medida em que a China enriquecesse utilizando os mecanismos econômicos do capitalismo para se desenvolver, que nesse processo, né, os líderes chineses iriam acabar aderindo à ideologia liberal do capitalismo. Acreditava que os chineses iriam abraçar, né, os valores dos Estados Unidos, a concepção dos Estados Unidos de democracia, de como organizar a sociedade, de como organizar a economia. No entanto, não foi isso o que aconteceu. Os líderes da China preferiram manter o seu regime político, um regime que é baseado, como sabemos, no domínio do poder, né, do Partido Comunista, né? E a China escolheu claramente seguir um caminho próprio. Os chineses rejeitaram a liderança dos Estados Unidos, né, praticam uma mistura muito peculiar de socialismo com capitalismo, né, formas econômicas capitalistas, mas com uma participação decisiva do Estado, uma economia capitalista que é guiada não pelo mito liberal da mão invisível do mercado, mas por uma outra mão, uma mão forte, uma mão muito visível, que é a mão do Estado, o Estado comandando e dirigindo a economia. Forma de organização econômica muito diversa daqueles países do capitalismo liberal do Ocidente,
e mesmo de algumas partes do Oriente, como o Japão. Nesse cenário, nessa trajetória, né, dessas décadas, essas décadas que separam a velha Guerra Fria e a nova Guerra Fria, os Estados Unidos têm colecionado fracassos no mundo inteiro. Para falar só de alguns cenários mais importantes, no Oriente Médio. O Oriente Médio, que é uma região estratégica, porque lá se situam as principais reservas de petróleo do mundo. No Oriente Médio, os Estados Unidos promoveram várias guerras nos últimos 30 anos. Guerras travadas com o objetivo de garantir o controle político daquela região pelos Estados Unidos. Os americanos conseguiram, nas guerras que eles criaram no Oriente Médio, derrotar, em alguns casos, governos rivais, como o governo de Saddam Hussein no Iraque e o governo de Muammar Gaddafi na Líbia. Eles invadiram o Iraque, eles invadiram a Líbia, ganharam as guerras que eles promoveram, porém o resultado dessas guerras acabou não favorecendo os interesses dos Estados Unidos da maneira como eles imaginaram. Eles tiraram do poder os seus antigos inimigos, mas não conseguiram impor no lugar deles novos governantes alinhados com as preferências dos Estados Unidos. Não conseguiram impor no Oriente Médio uma nova ordem, do jeito que os estrategistas de Washington desejavam. O resultado é que hoje o Iraque, por exemplo, o Iraque tem um governo aliado ao Irã, que é o grande inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Na Líbia, hoje, passados 10 anos da intervenção militar da OTAN na Líbia, aquele país continua mergulhado no caos. Um país entregue a milícias rivais, sem um governo que mereça esse nome, sem um governo capaz de proporcionar um mínimo de estabilidade no país. Também na Síria, outro fracasso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos promoveram, incentivaram uma rebelião contra o regime de Bashar Assad, considerado inimigo de Washington. Essa guerra civil, ela se transformou numa guerra internacional, com a participação de vários atores, inclusive da Rússia, dos Estados Unidos, do Irã, em diferentes graus. Um conflito terrível, 100 mil pessoas, pelo menos, morreram na guerra civil da Síria, um número ainda muito maior do que esse de sírios se tornaram refugiados. O país foi quase totalmente destruído pela guerra, mas ainda assim o Assad continua no poder na Síria, tão forte quanto antes e agora aliado ao Irã, aliado à Rússia e à China, mais distante ainda da influência dos Estados Unidos. O caso do Afeganistão. O Afeganistão foi ocupado pelos Estados Unidos 21 anos atrás, logo depois dos atentados de 11 de setembro. A ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos e por outros países da OTAN durou 20 anos, mas, conforme a gente viu recentemente, as forças estrangeiras acabaram sendo derrotadas no Afeganistão. E quem voltou ao poder é aquele mesmo Talibã que os Estados Unidos pretendiam destruir quando invadiram aquele país em 2001, ou seja, um fracasso monumental, indiscutível, a invasão do Afeganistão, repetindo, aliás, o fracasso que a União Soviética já tinha também amargado quando invadiu o Afeganistão
né, no final da década de 1970. Na América Latina, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas, né, também aquilo que os Estados Unidos, né, mantiveram durante a maior parte do século XX, né, que é o controle político da América Latina que os Estados Unidos encaram como sendo o seu quintal, eles usam essa expressão, our backyard, nosso quintal, para se referir à América Latina. Na América Latina, os Estados Unidos enfrentaram uma verdadeira rebelião na primeira década e metade da segunda década do presente século. Uma onda de governos de esquerda, governos que desafiaram a velha doutrina Monroe, né, rejeitaram o neoliberalismo em grau maior em alguns países, menor em outros países, e governos que buscaram uma postura independente no cenário global. Aconteceu muita coisa, houve uma reação muito forte das classes dominantes, das elites locais e dos próprios Estados Unidos, de tal maneira que o cenário se tornou bem mais complicado nos últimos anos. Vários desses governos progressistas foram derrotados politicamente, é o caso do Brasil, muito claramente, também de alguns outros países, porém, os Estados Unidos até agora não conseguiram impor uma hegemonia de direita na América Latina. E essa região, né, América Latina, ela continua em disputa entre forças de direita, aliadas aos Estados Unidos, e forças de esquerda, diferentes vertentes da esquerda, que rejeitam, né, em maior ou menor grau o controle dos Estados Unidos sobre a América Latina. No Moodle vocês podem encontrar 2 textos sobre o assunto, muito interessantes e que vale a pena vocês lerem. Apesar, né, desses percalços em diferentes partes do mundo, ainda assim os Estados Unidos mantêm um enorme poder na geopolítica global. Um poder que vai muito além, né, do que eu falei pouco atrás, né, da hegemonia militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles lideram a produção de tecnologias de ponta em muitas áreas. Os Estados Unidos controlam os meios de comunicação em escala global. Controlando os meios de comunicação, né, conforme eu já, né, desenvolvi esse tema numa outra aula sobre a mídia global, controlando os meios de comunicação, os Estados Unidos conseguem impor os seus pontos de vista, a sua visão de mundo, né, a sua ideologia em escala global, né? Não existe praticamente competição com os Estados Unidos no que diz respeito à luta de ideias no mundo. As ideias dominantes são as ideias dos Estados Unidos, né, de uma forma ali incontestada. Os Estados Unidos também, né, na área econômica, eles mantêm uma posição de supremacia. Os Estados Unidos controlam as principais instituições que conformam a ordem econômica no mundo inteiro, ou seja, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Mas não é só isso. Os maiores bancos, né, são muito influenciados ou controlados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles detêm as rédeas do sistema financeiro internacional. Dessa maneira, eles são capazes, por exemplo, de punir os seus inimigos com sanções econômicas. Eles utilizam a economia como uma arma na disputa política. O dólar norte-americano, ele continua como o que ele é, a principal moeda de troca internacional. As reservas financeiras de
todos os países do mundo estão quase totalmente, né, ali denominadas em dólares estadunidenses. A supremacia do dólar permanece, apesar de todas as tentativas, a tentativa da China de colocar o yuan como moeda internacional, né, ainda assim o dólar, né, domina a economia planetária. Outro fator muito importante para a gente entender a posição dos Estados Unidos no mundo de hoje é a rede de alianças que eles têm ao seu redor. Uma rede de alianças que já vem da velha Guerra Fria, que já vem de todo o processo de ascensão dos Estados Unidos desde o início do século XX. Essa rede de alianças é um instrumento essencial para a supremacia estadunidense. Quando a gente olha o cenário da nova Guerra Fria, a gente não pode comparar simplesmente os Estados Unidos de um lado e do outro lado a Rússia e a China. A gente precisa olhar o quadro na sua totalidade, né, e levar em conta os aliados de cada uma das grandes potências, né, que protagonizam essa nova Guerra Fria. Aí a gente vai ver, vai constatar que os países mais ricos do mundo estão alinhados politicamente com os Estados Unidos. A União Europeia, né, a União Europeia que contém no seu interior a Alemanha, a França, a Holanda, a Itália, né, a Noruega, né, os países importantíssimos, riquíssimos, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, né? Mas o Reino Unido, que como sabemos saiu da União Europeia, né, por meio do Brexit, mas continua dentro do campo ocidental, alinhadíssima com os Estados Unidos, né? No outro lado do mundo, o Japão, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, enfim, uma lista enorme, né? São todos países que compõem essa rede de alianças, né? A Turquia, ao redor dos Estados Unidos. Do outro lado, em contraste, o bloco formado em torno da China e da Rússia, ele agrupa um número relativamente pequeno de países, em geral países periféricos, países de uma importância econômica modesta, né, e países com regimes instáveis, regimes autoritários, né, países que, né, não agregam muito quando se pensa, né, em formação de blocos políticos, geopolíticos, coesos, né, capazes de disputar o poder, né, em escala global. Existem, portanto, grandes vantagens a favor do bloco ocidental, né, nesse cenário da nova Guerra Fria. Existem, é claro, aqueles países que não têm uma posição muito clara, que oscilam entre os blocos. Tem alguns países importantes que tendem um pouco mais para o bloco da China, como o Paquistão, né? Outros que buscam manter uma posição de relativo equilíbrio, né? Como é o caso da Índia, né? Mas que no essencial a Índia acaba se alinhando aos Estados Unidos. Então, nesse quadro, né, eu particularmente discordo de muitos colegas, né, eu recomendo que se tenha muita cautela, muito cuidado com um certo discurso muito presente nos meios acadêmicos, esse discurso sobre o declínio do Império Americano. Essa ideia, a ideia de que estamos vivendo uma transição de poder inexorável na cena global, né, de que o poder mundial está se transferindo da América do Norte e da Europa Ocidental para a Ásia, para um bloco asiático ou euro-asiático liderado pela China. Essa ideia ela é muito sedutora, mas ela ainda está muito longe de ser comprovada, né? Eu prefiro deixar minhas barbas de molho em relação a isso, né? Lembrando
que na história do século XX, todos os atores do sistema internacional que menosprezaram a força dos Estados Unidos acabaram se dando mal. Mas, enfim, questões a ver, né, a conferir. Né? O que é importante assinalar, e quanto a isso, né, são fatos, é importante apontar aqui, né, essa disputa global, né, chamada de Nova Guerra Fria, né, ela tem se intensificado muito nesses últimos tempos, né, e é uma disputa que se concentra claramente em duas regiões do planeta, os pontos quentes da Nova Guerra Fria. Uma dessas regiões é o leste da Ásia, o Oceano Pacífico, né, aquela região onde você tem a China, tem Taiwan, tem as duas Coreias, né, e o sudeste da Ásia, Filipinas, Vietnã, etc. Esse é um dos cenários no leste da Ásia, e outro cenário é esse, né, que está agora no centro das atenções, depois da invasão da Ucrânia, né, o cenário do centro da Eurásia, né, onde se situa o leste europeu e uma parte da Ásia Central. Né. Qual que é a estratégia dos Estados Unidos nesses dois cenários em disputa? Né? O foco da política dos Estados Unidos é muito claro, né? Ele se resume em cercar militarmente, isolar politicamente e enfraquecer as duas grandes potências rivais, a Rússia e a China. A gente olha para o leste europeu, né, está bastante claro, em qualquer análise que se faça do conflito da Ucrânia, o objetivo da estratégia dos Estados Unidos é cercar a Rússia, né, promover um assédio militar à Rússia crescente por meio de uma rede de bases militares que os Estados Unidos instalaram e continuam instalando em toda a região. Essa é a lógica que explica a expansão da OTAN em direção ao leste. Essa expansão que se tornou agora o pivô do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, cujo governo, né, tem como objetivo se filiar à OTAN, né, acentuando a situação de cerco militar, de vulnerabilidade da Rússia. Na Ásia, os Estados Unidos têm praticado uma estratégia muito semelhante, uma estratégia também de cerco político e militar contra a China. Naquela região, no leste da China, né, existe uma enormidade, o mar, o Oceano Pacífico naquela região está coalhado, está repleto de navios de guerra dos Estados Unidos, além das muitas bases militares que os Estados Unidos mantêm no leste da Ásia, espalhadas por vários países daquela região, né, para intensificar ainda mais o assédio contra a China. Os Estados Unidos criaram recentemente não uma, mas duas alianças militares voltadas especificamente para combater a China. Uma delas, formada no governo do Donald Trump, se chama Quad porque é um quadrante, 4 Estados-membros, é uma aliança militar que reúne Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, 4 países poderosos, com presença naquela parte do mundo, aliados contra a China. Né? Não bastasse o Quad, agora no governo do Biden, criou-se uma nova articulação político-militar contra a China, que reúne mais uma vez a Austrália, os Estados Unidos e aí mais um país, mais uma potência que é o Reino Unido. Então, é um cenário, né, de tensão crescente no leste da Ásia,
cenário em que os Estados Unidos buscam claramente arregimentar todos os países vizinhos da China contra ela. Então, os Estados Unidos se aproximam das Filipinas, da Indonésia, da Tailândia e até mesmo do Vietnã, que tem um regime político muito parecido com o da China, mas ao mesmo tempo tem divergências antigas e muito fortes com os chineses, né? Os Estados Unidos, então, tentam ali montar, né, um bloco, unir uma turma bem grande, né, para enfrentar o poder da China na beira do território chinês, o que cria uma situação bastante perigosa. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, têm reforçado seus vínculos militares com seus aliados mais tradicionais no leste da Ásia. Então, o Japão, Taiwan, Coreia do Sul têm recebido suprimentos de armas cada vez mais modernas dos Estados Unidos, sendo mobilizados também nesse esforço, né, de enfrentamento contra a China. É uma situação muito tensa, existem provocações dos dois lados o tempo todo e a qualquer momento é possível que um incidente militar que aconteça naquela faixa marítima entre a China continental e Taiwan, que algum incidente naquela parte do mundo venha a provocar uma guerra no extremo oriente. O que está acontecendo na Ucrânia é um lembrete perigoso, um lembrete sobre os riscos que o mundo corre de uma guerra, até mesmo de uma guerra que aconteça sem ser exatamente planejada pelos seus protagonistas. Então, esse é o cenário que vivemos. Pela visão panorâmica dessa nova Guerra Fria, uma Guerra Fria que, diferente da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, é uma Guerra Fria que não é mais ali movida pela luta de classes ou pela ideologia, como no passado, né, mas é uma disputa pelo poder, né, em que o que está em jogo são interesses dos estados nacionais mais poderosos do mundo. Uma nova Guerra Fria que pode virar uma guerra quente a qualquer momento, mesmo que essa não pareça ser a intenção dos atuais envolvidos. Eu termino então por aqui. Abraços a todos.